Nossa convidada é doutora Francine Melchior, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. Doutora, um prazer recebê-la para falar desse assunto tão polêmico, este tratamento tão polêmico. Tantas pessoas buscando um corpo perfeito, mas como é que ele funciona? É seguro? Olá, Lelinha! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bom, então vamos falar sobre a criolipólise. É um tratamento seguro, desde que bem feito, desde que bem indicado, não é? Todo tratamento estético é um tratamento de resultado, sim, mas é um tratamento que tem uma ciência por trás, tem um conhecimento. Então ele não deve ser banalizado, ele não deve ser feito em qualquer lugar e com qualquer profissional. Existem os profissionais habilitados a trabalhar com técnicas de estética e isso é muito importante para a segurança do paciente. Então é seguro sim, mas há riscos. Então vamos falar de todos eles, dos riscos e dos benefícios. Primeiro vamos falar dos benefícios. O que é a criolipólise? Como ela é tão eficaz e capaz de realmente queimar gorduras localizadas? Na verdade esse termo não é tão correto, queimar gorduras localizadas, inclusive é contraditório, porque nesse caso a gente congela as gorduras, não é? É isso mesmo, a criolipólise é uma técnica feita a partir do congelamento das células de gordura. Quando essas células são congeladas, o conteúdo dessa célula, ou seja, os lipídios, eles passam por uma transformação na sua estrutura, o que faz com que essa gordura não sirva mais como fonte de energia. Então, ela não é queimada não, mas ela é destruída em sua estrutura. E isso acontece com o passar dos dias. Então, não é imediatamente após a sessão de criolipólise. Decorre-se aí um processo inflamatório que gera a morte dessa célula de gordura. A criolipólise ela é feita e recomendada para gorduras localizadas. Ou seja, Lelinha, pacientes que estão realmente acima do peso, pacientes obesos, são pacientes contraindicados para a criolipólise. Olha só, isso é muito importante, importantíssimo a gente falar disso, porque muita gente busca emagrecer com tratamentos e na verdade este tratamento, por exemplo, é um tratamento para aquela pessoa que está no peso, mas que tem aquela gordurinha a mais aqui e ali. Agora vamos lá, eu achei super interessante, quer dizer que há um congelamento? Sim, há um congelamento. Quando nós acoplamos o equipamento na gordura localizada, essa gordura é congelada, a gente pode atingir uma temperatura de até menos 10 graus Celsius. Ou seja, pensando que nossa temperatura é aí 36,5, 36, 35,5, imagina menos 10 graus Celsius nessa gordura. A gordura, o adipócito, é uma célula muito sensível a baixas temperaturas e por isso, com essa temperatura tão baixa, ele morre. A gente faz uma morte programada da célula de gordura. Que bacana! Isso não volta, então? A partir do momento que você destruiu aquela célula de gordura, acabou, ela não volta? Sim, as células que realmente morreram devido ao resfriamento, essa célula não volta. Mas o que é importante a gente saber? Que de 20 a 30% da área tratada, de 20 a 30% dessas células, essas morrerão. Ou seja, existem células ainda nessa região que sobreviverão ao tratamento. Então é muito importante usar a criolipólise como uma técnica auxiliar, acessória, ou seja, ela não é a principal técnica de emagrecimento. É muito importante levar em consideração para a perda de peso a atividade física e a alimentação balanceada. É difícil às vezes tocar nesse assunto porque as pessoas esperam da estética um resultado milagroso, um resultado rápido, muitas vezes em uma única sessão, mas na realidade nem sempre é assim que funciona. Mas funciona. O importante é você seguir as orientações do profissional e estar engajado, estar comprometido com o seu resultado. Gente, fantástico! Agora vamos falar dos riscos. Quais são esses riscos?
Tá, existem riscos, como eu disse anteriormente, toda técnica de estética ou toda técnica de dermatofuncional envolve riscos sim, porque envolve ciência, envolve conhecimento por trás. Ou seja, o maior risco que há é você fazer a técnica com um aparelho que não é registrado pela Anvisa, ou em uma clínica que não tem profissionais habilitados a fazer. O que pode acontecer quando a gente faz uma técnica errada ou indica para a pessoa errada, da maneira errada essa técnica? Podem haver queimaduras. Infelizmente a gente viu aí ao longo desse ano, a criolipólise é uma técnica que vem sendo realizada desde 2011 no Brasil e a gente tem visto então algumas queimaduras sérias ocorrendo com o uso do equipamento. Mas não é algo que vem junto com a técnica, não é esperado ter queimadura. Isso realmente é um erro de procedimento ou uma má indicação do procedimento, não é? Então queimadura, risco de insatisfação porque também não está fazendo conforme foi orientado, não é? Eu acho que esses são os principais riscos, na verdade. Quer dizer que o risco que se fala, que a mídia tanto divulgou esse último ano que passou, na verdade ele vem em função de uma má conduta no procedimento, mas não um problema da técnica. Sim, exatamente. Ou seja, são riscos que podem ser evitados. Doutora, foi um prazer estar com você, a mim super esclareceu, fiquei super curiosa aí, porque realmente a gente tem um tratamento eficaz, feito de uma maneira adequada, faz toda a diferença. E a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que a estética, ela é muito mais do que aquilo que a gente tem por fora. Quando a gente cuida de tudo aquilo que a gente tem por fora, de verdade a gente está cuidando daquilo que a gente tem lá dentro. É verdade, é muito importante a gente ter esse olhar e essa atenção ao cuidado conosco mesmo. E a estética faz parte disso. Então, não vamos banalizar um procedimento que é sério, vamos procurar profissionais habilitados e nos valorizar. Isso vale a pena e assim a estética funciona.